A mensagem do Natal é uma mensagem de esperança que traz para os homens a certeza de que haverá um amanhã melhor. E quem esteve do outro lado, vivendo uma vida longe de Deus, sabe da importância de estarmos aqui hoje, proclamando esse nome. Nós que vivemos no mundo, motivo de comemorarmos o Natal estava longe de reconhecer a obra redentora de Cristo. Muito longe disso. Motivo de comemorar o Natal era um motivo de prazer próprio, de entretenimento. Quantas vezes, não é? Eu estava numa boca de fumo, cheirando cocaína no Natal, não ligando muito para o propósito daquele que havia nascido há 2000 anos atrás para mudar a nossa história. Não havia esse reconhecimento. Simplesmente o motivo do Natal era o motivo de beber, era o motivo de se prostituir e estar muito longe, mas muito longe de Deus. Assim é a realidade de milhares e milhares e milhares de famílias pelo mundo. Mas uma mensagem é sempre proclamada: alguém nasceu. Alguém importante nasceu, mas nunca parávamos para refletir sobre isso. E nessa noite, não é? Por inspiração divina, eu quero te trazer um pouco sobre o propósito do nascimento de Jesus. O nome de Jesus é um nome poderoso, ele foi cantado aqui pelos irmãos de uma forma tão linda. E Jesus é aquele que tem autoridade, irmãos, em 3 dimensões: céu, terra e embaixo da terra. Ele é o nome que está acima de todo nome. É impressionante como os demônios se submetem ao nome de Jesus, mostrando que no mundo espiritual ele é rei. Aqui ele é rei sobre as nossas vidas. Ainda não governa esse mundo, mas ele vai governar. A partir de Jerusalém ele vai governar. O nome de Jesus aparece 900 vezes nos evangelhos. Quantas vezes? 900 vezes nos evangelhos. Dependendo da tradução da Bíblia, pode variar um pouco, mas a média aí é 900 vezes. E existem 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 4 evangelhos, eles narram o nascimento, a vida, o ministério, a morte e ressurreição de Jesus. Mas nessa noite eu quero te apresentar um 5º evangelho. Por que, pastor, o senhor está querendo nos apresentar o 5º evangelho? Porque antes de Mateus, Marcos, Lucas e João anunciar sobre o ministério de Jesus, um profeta muito ungido, lá no Antigo Testamento, por volta do ano 740 a.C., ele começou a profetizar sobre um rei que viria. O livro do profeta Isaías é considerado o 5º evangelho porque ele fala com precisão sobre o ministério de Jesus. Ele anuncia as curas, ele anuncia os milagres, ele anuncia que Jesus ia nascer de Belém, ele anuncia também que o Cristo, o governo estaria sobre os seus ombros no futuro, mas mais do que isso, existem textos aqui que nos assombra a maneira como ele foi tão preciso. Cerca de 8 séculos antes de Jesus nascer, o profeta Isaías, com precisão, ele narrou a sua morte na cruz. Ele narrou como ele estaria. Ele narrou também a sua descida às partes mais baixas da terra para cumprir todas as coisas, para poder efetuar uma grande, diga grande salvação. O profeta Isaías, ele profetiza, começa seu ministério após a morte do rei Uzias, um grande rei de Israel, e ele profetiza ali durante os reinados de Jotão, Acais e Ezequias. Ele profetiza durante esse período, e a sua mensagem, a centralidade da sua mensagem era uma: haverá a solução para os pecados da humanidade. As suas principais profecias apontavam para essa solução, e eu quero que você abra comigo, se você trouxe a sua Bíblia, em Isaías capítulo 6, vamos começar a nossa ministração a partir desse ponto. Eu não pretendo me estender muito, eu vou falar aqui coisas que você já sabe, com certeza. Quem achou Isaías capítulo 6, diga glória a Deus.
No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi, diga, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Quantas asas? 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos. Olha, com 2 cobriam os rostos, com 2 cobriam os seus pés. Aleluia! E com 2 eles voavam e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz daquele que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu quem? Isaías disse, ele disse: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca, e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Glória a Deus. Curve a sua cabeça, vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa noite abençoada que o Senhor proveu para nós, para refletirmos sobre a tua obra redentora. Eu sei, meu Deus, que o Senhor separou esse tempo para falar ao nosso coração, e que nessa noite o Senhor possa nos falar com autoridade. Que os nossos corações estejam rendidos à sua voz, e que nenhum outro pensamento esteja povoando a nossa mente, a não ser a tua glória, a tua presença e a tua salvação. Em nome de Jesus nós declaramos uma noite abençoada, onde nós vamos dar respostas à tua obra redentora. Em nome de Jesus, só quem crê diz amém. Glória a Deus. Veja que nessa visão, Isaías parece que ele tem uma visão, e ali naquela visão ele vê o trono de Deus, ele vê a glória de Deus. Ele vê também serafins voando, serafins com 6 asas, com 2 cobriam os rostos, com 2 cobriam os pés, e com 2 os serafins voavam e clamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia da sua glória. E quando Isaías se depara com essa visão, ele começa a clamar. Ele diz: ai de mim, porque sou um pecador. E ele clama: os meus olhos viram o Rei da Glória. Veja que naquela visão, Isaías, ele olha para dentro de si mesmo, e ele começa a refletir sobre a sua condição. Eu acredito, irmãos, que se nós não refletirmos sobre a nossa atual condição, jamais vamos encontrar caminhos de mudança. A primeira atitude que eu vejo do profeta é reconhecer a sua condição. E ele reconhece que ele não tem solução para aquilo. Ele diz: ai de mim que vou perecendo, porque os meus olhos viram o Rei da Glória. Aquela visão expressava a santidade, porque Isaías deve ter refletido: bom, se os serafins que estão habitando com Deus se sentem indignos de olhar para Ele, estão com os olhos tapados, estão com seus pés cobertos, porque pés fala de veredas e olhos fala de santidade no que se vê. A janela dos olhos do homem é a sua alma. Se os olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Aqui nós vemos que Isaías, ele vê que se bem os serafins que habitavam com Deus se sentiam indignos de olhar para a glória de Deus, quanto mais ele, homem. Ele se sente realmente um pecador. Ele se sente realmente indigno. E ao bradar isso, Deus lhe mostra a solução. Um anjo pega uma tenaz, e ele vai lá e pega uma brasa, e toca na boca do profeta, e diz: seus pecados estão perdoados, suas iniquidades estão sendo tiradas aqui. Entendemos que é uma convocação para o seu ministério. Ali Deus o estava convocando, mas antes da convocação havia a necessidade de purificação.
O fogo na Bíblia, ele simboliza a santificação, a purificação, coisa que iria acontecer bem depois, de uma forma definitiva. O profeta Isaías, então, se sentindo melhor com o que ele viu e com o que ele ouviu, ele creu naquela mensagem. E quando se ouve uma voz dizendo: a quem enviarei e quem há de ir por nós, ele se anima, ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Ele diz sim àquela convocação. O profeta então entra no seu ministério. Mais do que simplesmente observar o profeta entrando no ministério, ele não era a solução para os pecados da humanidade. Embora ele tenha profetizado com muita precisão sobre a obra redentora de Cristo, mas o profeta mesmo, ele não era a solução. Ele veio falar da solução. E a solução para os pecados da humanidade é um nome com 5 letras: Jesus. Essa é a solução. O seu nome, Isaías, tem muito a ver com Jesus, porque Isaías significa Jeová salva, ou o Senhor salvará, e Jesus significa o Senhor é a salvação, ou Jeová salva. É interessante observarmos a ligação do profeta com o propósito de Cristo ter vindo à terra. E eu quero te dar uma lente de aumento hoje. Quem quer receber aí? Eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia, Isaías capítulo 53. E nós vamos então seguir daqui. Glória a Deus. Isaías capítulo 53. Nós tivemos alguns atos nessa cantata, não é? O ato da criação, depois o ato do nascimento de Jesus, depois o ato da anunciação do seu nascimento, depois o ato da salvação. Eu quero te mostrar a salvação da ótica de Deus. Aleluia, aleluia. A salvação em 3 atos. Em quantos atos? 3 atos. Deus resolveu salvar a humanidade em 3 atos. O texto de Isaías 53 é um texto muito rico, mas ele mostra: eu escolho como quero salvar. O primeiro ato é: eu escolho como eu quero salvar. Qual é o primeiro ato? Não é você que escolhe, e sim Deus que escolhe como Ele vai te salvar. Porque muita gente diz: eu já tenho Jesus no meu coração. Você está escolhendo uma maneira de ser salvo que não é a maneira bíblica. Ou você diz: eu sou bom, de casa para o trabalho, do trabalho para casa, não faço mal a ninguém. Isso não pode salvar, porque a Bíblia nos mostra que pelas obras ninguém será salvo diante de Deus. Não existe salvação no que eu possa fazer para merecer a salvação. Isso está colocado na Bíblia de uma forma bem gritante. As minhas obras não podem me salvar. Eu preciso de um Salvador, e Deus é quem escolhe como é que Ele quer salvar. O mais interessante é que Isaías 53 começa assim: quem creu na nossa pregação. Parece que é um senso de humor interessante, né? Deus escolhe como quer salvar, e é preciso crer da maneira que Ele quer salvar. Mas o texto começa: quem creu nessa pregação? Que tipo de pregação era essa? Era uma pregação que não era comum. Você crê que alguém crucificado como malfeitor poderia te salvar se ele mesmo não conseguiu se salvar na cruz? Essa é uma pregação chocante, não? Principalmente para um povo que esperava um rei. Nós sabemos, irmãos, que os judeus passaram por vários cativeiros: assírio, babilônico, medo-persa, depois o império grego, e por último, nessa época de Cristo, o Império Romano. Então 5 impérios os dominavam, e eles queriam ser livres daquele domínio, já que Israel sempre foi uma nação livre. Eles sempre se gabavam do seu Deus. O meu Deus abriu o mar vermelho, o meu Deus fez cair pedras de 30 quilos sobre os inimigos. O meu Deus me deu a vitória, eu dando a volta na muralha de Jericó 7 vezes, as muralhas caíram. Então o povo se gabava no Deus que tinha.
Então, eles queriam se ver livres desses inimigos e reinar, governar novamente, e aguardavam um Salvador, o Messias. E quando o Messias se manifesta, eles olham e dizem assim: não é esse que eu esperava alguém melhor. Como se eles pudessem mandar na forma como eles deveriam ser salvos. Eu escolho a forma como eu quero ser salvo. Eles queriam se ver livres daquele problema imediato e gritante, que era ser um país vassalo de Roma. Eles queriam se ver livres daquilo. Mas não é da forma que o homem quer, e sim da forma que Deus quer. É importante notar que eles queriam se ver livres de um poder temporal, de algo que os incomodava nessa vida, mas Deus estava com foco em algo muito maior, muito superior, em algo que pode incomodar não apenas nessa vida, mas também na eternidade. Afinal de contas, o pecado é o seu maior problema. Seu problema não é o marido que te bate, embora isso seja um problema, mas é um problema em escala menor. Seu problema não é um problema financeiro, de desemprego ou falta ou insucesso na sua vida. Seu problema maior, que transcende essa vida e o porvir, é o pecado que você carrega. Você está em inimizade com Deus. A Bíblia fala que aquele que se faz amigo do mundo se constitui inimigo de Deus, porque os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então os problemas são maiores. O problema dos israelitas não eram os inimigos que os dominavam, mas era um problema maior, um problema de pecado que precisava ser resolvido. O mais interessante, irmãos, é que Deus, Ele proveu a solução. Seu pecado é um problema, mas tem solução para ele. E o que Deus quer nessa noite é atitude. Porque a minha atitude eu tomei. Eu queimei meus barcos, irmãos. Eu me arrependi de verdade. Eu quis uma mudança para a minha vida. O que me trouxe até aqui não foi uma decisão qualquer, do pescoço para cima. Eu sabia que eu precisava de ajuda. Eu clamei ao céu e Ele me ouviu. Ele mudou a minha sorte. Ele mudou a minha história. E você pode conversar com cada irmão aí que tomou a decisão. Ele vai dizer a mesma coisa. Que alegria agora é ter Jesus como Senhor e Salvador. Aleluia! Que alegria! Que alegria! Aleluia! Ele escolhe como quer salvar. O texto de Isaías 53 começa com uma pergunta: quem creu na nossa pregação? Ele diz: e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque ele foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Ele não tinha aparência e nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Imagine a cena na cruz. Havia beleza naquilo? Alguma coisa que atraísse alguém para ele? Glória a Deus pelo ladrão da cruz. Porque teve fé para ser salvo, estando sob a mesma sentença, o viu como rei. Porque não é o que você vê que é a verdade. A palavra de Deus é que é a verdade. Aleluia. Não é o que você vê, e sim a palavra que é a verdade. A nossa vida deve se submeter ao que está escrito. Ele diz: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores. Ele sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem um rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso algum. Quem creu na nossa pregação? Existe uma diferença aqui entre a visão de Deus e a visão do homem. A visão do homem, ele não quer ver o escândalo da cruz. Sabe aquele acidente de carro quando você está vindo na estrada e você vê que o acidente foi feio, né? Aí alguém diz assim: nem olhe, viu? Foi muito feio. E as pessoas escondem o rosto. O texto de Isaías diz: ele era aquele de quem as pessoas escondiam o rosto. E dele nós não fizemos caso algum. Aleluia, irmãos.
não havia nada que pudesse atrair. Era como a raiz de uma terra seca. Estar numa terra seca não é agradável, ninguém quer estar ali. E será que você em terra seca consegue observar as raízes que ali estão? Não, você está exausto, você quer sair daquele lugar. Não atrai. Não atrai o olhar, não é agradável aos olhos. Não era bom nem legal ver aquilo. Paulo em Filipenses, no capítulo 2, ele diz que ele morreu a morte, e morreu a morte de cruz. Se ele falasse a morte estava bom, mas ele quis ampliar ainda mais, dizendo que tipo de morte ele tinha morrido. Morte de cruz. A morte de cruz era o pior tipo de morte que alguém poderia padecer. Era aquela reservada para os piores criminosos, para os maiores pecadores. Na verdade, Jesus foi sentenciado a morrer, não debaixo de uma lei judaica, mas debaixo de uma lei romana. Na verdade, a cruz, ela simbolizava o seguinte: é um cartão, é um outdoor de Roma, dizendo: não se meta conosco. Só os criminosos, os piores, eram mortos ali. Imagine que o rei dos judeus estava ali. Colocaram na placa: Jesus, rei dos judeus. Eles disseram: apague isso aí. Não, o que a gente escreveu está escrito. Embora vocês não reconheçam, está escrito: ele é o rei de vocês. E vocês não quiseram reconhecer. A morte de Jesus Cristo é uma realidade, sim ou não, irmãos? É uma realidade. Mas a sua ressurreição também é. A sua ressurreição trouxe para nós esperança. Nós observando então, Deus escolhe como quer salvar. É do jeito dele. Foi feio? Foi. Mas você precisa crer naquilo se você quiser ser salvo. Foi do jeito de Deus. E a visão do homem é essa. Agora a visão de Deus, de Cristo, qual é a visão de Deus? O texto diz que ele foi subindo como renovo. E a expressão renovo é broto. Enquanto muitos fugiam da cruz, Deus dizia assim: isso é um broto. É um broto de uma planta que eu estou plantando. E dela vai sair muito fruto. E nós somos esse fruto aqui nessa noite. Na visão de Deus, ele é a solução. Foi desconfortável para Deus crucificar o seu filho? Foi ou não? E por que você não quer passar pelo desconforto de deixar as coisas do mundo para segui-lo? Aliás, esse é o único desconforto que você precisa ter para ganhar a salvação. Porque seguir a Deus não é apenas levantar a mão e aceitá-lo, eu quero. Não, você precisa deixar coisas. Estar disposto a mudar. Quando isso acontece, isso é novo nascimento. Não fomos chamados apenas para aceitar a Cristo como Salvador, mas para andar nas suas pisadas também. Afinal de contas, o Natal também deve mexer conosco. Porque para muitos é só comelança. O peru, o pernil, olha, não se esqueça do tender, olha, não se esqueça do chester, e a castanha. Muitos ocupam a sua cabeça com a ceia, poucos são gratos a Deus pelo sacrifício que nos libertou. Até mesmo entre nós, a falta de reconhecimento. Ele disse: poucos fazem a ceia com pão e suco de uva. Onde ele disse: fazer isso em memória de mim. Fazer isso, lembre-se de mim. Aleluia. Ele escolhe como quer salvar.